Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Emily Mourão, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje é Inovação, Qualidade e Transformação no Mercado de Café. Eu sou Emily Mourão, assessora técnica da CNA. Hoje nós vamos conversar com Maciel Silva, diretor técnico adjunto da CNA, que teve sua carreira profissional iniciada no mundo do café e que esteve na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, Minas Gerais, de 16 a 18 de novembro. Seja muito bem-vindo, Maciel. Obrigado, Emily. A Semana Internacional do Café é um encontro da cadeia produtiva com debates, workshops, cursos, degustações que impulsionam e transformam o mercado do café. Dito isso, conta pra gente como é que foi a SIC, quais os destaques e os impactos para o mercado de café. Então, a Semana Internacional do Café é um evento que já ocorre há 10 anos, então em 2022 aí nós estamos indo para a conclusão da 10ª edição desse evento. Ele passou por diversas transformações nesses últimos anos, foi um evento que ele começou de certa forma incipiente, com alguns focos dentro da cadeia produtiva do café, e hoje ele já consegue concentrar em diversas frentes uma programação paralela, que vai desde aí as questões de manejo agronômico de lavoura, passa pela parte de torrefação, muitas rodadas de negócios, muitas oportunidades de negócio para os produtores rurais, seja para o mercado interno e externo, ainda com uma forte inserção com foco em torrefação e acesso ao mercado nacional em relação a métodos de preparo, novas máquinas e equipamentos para preparo de café. Ele vai muito além no que se refere à aproximação com o consumidor. Muitos campeonatos de barismo ocorrendo, muitas formas de demonstrar ao público consumidor as nuances e as diferenciações que tem no mercado do café, seja em relação às variedades, espécies, aos métodos de preparo, às origens, com presença muito forte no evento. Então, o resumo da Semana Internacional do Café é que nesses 10 anos conseguiu-se construir uma estrutura robusta de unificação da cadeia produtiva nas suas diversas frentes, com diversos eventos e com muita inovação dentro do setor. Mais do que isso, tornou-se um elo forte de conexão entre o produtor rural e o consumidor final. E um evento que ele é aguardado aí anualmente, hoje pode-se dizer que é o maior evento da cafeicultura nacional. Bom, então vamos entrar um pouquinho no mercado brasileiro. A gente sabe que já são seguidas safras, que o clima continua afetando a produção e, consequentemente, os resultados econômicos dos produtores. Aqui na CNA, a gente já fez um mercado em foco que analisa os benefícios da contratação do seguro para lavouras de café e também dos benefícios da pesquisa cafeeira, no intuito justamente de buscar identificar os principais desafios em cada safra para o produtor rural. A gente sabe que a inovação ela nasce onde o desafio está. Dito isso, quais são os desafios enfrentados pelo mercado de café para conseguir inovar? Então, os desafios da cafeicultura ele está muito relacionado à natureza da atividade. Aos produtores rurais, eles estão muito atrelados à questão geográfica e disposição de onde essas lavouras ocorreram. As principais regiões produtoras, sul de Minas e Espírito Santo, sobretudo de café arábica, são produções que ocorrem em regiões declivosas, impossíveis aí de se fazer a mecanização com tratores convencionais. Então, o que se tem hoje é muito direcionamento, muitas novas tecnologias com o intuito de aumentar a eficiência dos fatores de produção, e inclui-se nesses fatores de produção mão de obra, insumos, defensivos, fertilizantes como um todo. E nisso tem surgido algumas alternativas. O uso de drones na pulverização tem aparecido com uma forte presença dentro da cafeicultura. Tem máquinas e equipamentos de pequeno porte, muitos deles atrelados ao corpo e operado de forma manual pelas pessoas, tanto para pulverização, para colheita e controle de pragas e doenças como um todo. Então a inovação tem surgido na cafeicultura muito atrelada às necessidades. E as necessidades da cafeicultura ela vai além dos fatores bióticos, vamos dizer assim, relacionados a plantas, a pragas e a doenças. Como você mesmo disse na sua pergunta, já tem 3 anos
a gente pode dizer, 3 anos consecutivos com problemas climáticos em pelo menos uma região produtora. Mas não são apenas 3 anos, que desde 2014 a gente vê que um evento ou outro sempre vem ocorrendo e prejudicando o desenvolvimento das culturas. Então esses eventos eles variam desde déficit hídrico, que atrapalha aí o desenvolvimento, composição da formação de novos frutos, pegamento de florada. Isso aí tem acumulado desde 2020 praticamente. No ano de 2021 e 2022, eventos de geada e chuva de granizo têm afetado e regiões muito específicas ali, Alta Mogiana Paulista, sul de Minas, em alguns eventos recorrentes no Paraná. Então, por mais que tenha impacto na produção nacional e isso tem reduzido o volume da produção nacional, isso tem sido mais grave pelo fato da concentração nessas regiões, ou seja, são repetidos produtores sofrendo pelas mesmas intempéries. E isso, sob o ponto de vista de inovação, tem feito o setor se mover e buscar alternativas de mitigar esses riscos. Muitas dessas alternativas estão atreladas ao zoneamento agrícola de risco climático, de tentar buscar as melhores áreas a se plantar com forma de evitar qualquer dano, principalmente a geada, granizo. Não tem muito o que fazer em relação a isso, mas, sobretudo, o nosso produto seguro rural, que sejam produtos mais adequados à realidade, aos riscos vivenciados pelas suas culturas, que tenha a disponibilidade de informações suficiente para que eles tenham um custo acessível a esses produtores, que ele seja de fácil operacionalização e que de fato proteja a renda dos produtores e não tenha só um atrelamento aí com a garantia de pagamento de financiamentos, como ocorre em muitos casos. Então, para isso, inclusive, nós, o Sistema CNA, tem algumas iniciativas, o Hub CNA Digital, entre um dos desafios tal, a questão do seguro paramétrico, que pode ser uma alternativa para a cafeicultura. Então, a inovação ela tem ido muito nessa linha, muito atrelada às necessidades dos produtores, mas, considerando a cadeia produtiva como um todo, muita inovação surge também no mercado pós-porteira, que está muito atrelado às necessidades dos consumidores. Quais são os anseios e os desejos desses consumidores, que aí sim o mercado se ajusta em relação a métodos de preparo, máquina de processamento e torra. Então, essas inovações também ocorrem atrelado aí às demandas dos consumidores. Bom, então, falando um pouquinho dos consumidores e a qualidade do café, porque o café ele está na mesa de todos os brasileiros, hoje boa parte deles, e hoje todo mundo quer um café de qualidade e o consumidor busca isso, é uma demanda do mercado. Então, quanto à qualidade, o que você tem percebido de transformação no mercado e quais os pontos de atenção aos produtores para o aproveitamento dessas oportunidades? Então, o café ele passou por diversas fases aí, né? Desde a chegada dele no Brasil, o café está no Brasil há mais de 300 anos. Ele surgiu e cresceu no país como um produto de exportação e sempre foi. Tivemos várias crises durante esse processo por excesso de produção, problemas climáticos, mas a atividade se sustentou e sobre o ponto de vista do consumidor, o café ele tem o que a gente chama de ondas do café. Teve as primeiras ondas atrelado ao período pós-guerra, que a demanda e a necessidade ela era por cafeína de fato. Então não se importava muito pela qualidade e sim pela quantidade desse produto. Foi logo em seguida que a gente teve o desenvolvimento aí, uma bastante inserção do que a gente chama de café solúvel hoje, que era um método de preparo fácil. O pessoal nos frontes de guerra pegava uma latinha com pó, diluía em água e já tinha um produto pronto para tomar, que já foi uma evolução dentro dos métodos de preparo. A partir daí, a inserção da qualidade ela foi sendo cada vez mais exigida para o consumidor. Nós no Brasil, aí, há quase 25 anos, a gente já trabalha muito em cima da qualidade, obviamente atrás do que ocorreu na Colômbia, por exemplo, em relação ao marketing e promoção da qualidade. Isso não quer dizer que a nossa qualidade está atrás da qualidade do café colombiano, muito pelo contrário, a gente tem uma diversidade e um nível de qualidade de café muito bom, mas a gente não conseguiu comunicar tão bem quanto eles comunicaram. E a partir pós esse período, onde teve essa intensificação da procura para qualidade, hoje o consumidor ele está preocupado, além da qualidade, ele quer saber as condições e circunstâncias que esse café foi produzido. Ele está preocupado com a origem, com o terroir de origem dessa produção, pelo cumprimento das questões sociais e trabalhistas relacionado a esse produto, está preocupado com a questão ambiental e como isso tem se comportado, ainda com as questões do justo mercado. A gente tem certificações específicas para entender
se o que o consumidor está pagando está sendo transferido de fato para o produtor, no que se refere ao Fair Trade. A gente tem uma certificação, inclusive, com esse nome, e outras certificações que tenta garantir para esses consumidores que esses quesitos estão sendo cumpridos. Então, é uma prova, uma demonstração, um selo, que são selos, né, que são validados por auditorias, que demonstram aos consumidores esses critérios de diferenciação. E hoje a gente está num patamar ainda mais evoluído em relação ao nível de exigência dos consumidores, que eles estão preocupados com outras características de diferenciação, mas muito nessa linha de saber de onde está vindo e quem está produzindo. Então, cafés produzidos por mulheres têm uma inserção grande no mercado e têm ampliado. Grandes marcas brasileiras têm lançado edições e lotes de café específicos produzidos. A gente já teve cafés e tem ampliado muito a questão de cafés produzidos por indígenas. A gente tem os robustas amazônicos entrando forte no mercado. Pessoal preocupado em demonstrar a origem de onde está vindo e o caráter tradicional produzido desse café. Café produzido por jovens é interesse de algumas cafeterias e microtorrefações e também ter esse interesse, e as diferenciações por sistema de produção, como ocorre aí para todos os produtos. Café orgânico tem uma inserção muito grande no mercado e tem sido alvo aí de demanda dos consumidores também. Então, para os produtores, o que cabe é se ajustar e tentar transformar essas exigências em agregação de valor. É por meio das certificações, é buscar os compradores de forma direta, no que a gente chama de direct trade, de forma que ele tira os intermediários ali dentro do processo, que passa a ganhar com essas parcelas, que ele possa contar diretamente ao consumidor ou ao último elo ali dentro do processamento, a história dele, todas essas características de diferenciação, e que esse esforço dele para produzir esse café diferenciado seja transformado em dinheiro e agregação de valor. Então, acho que essa é a oportunidade e, ao mesmo tempo, o principal desafio para os produtores rurais hoje, pelo nível de sofisticação que chegou à exigência do consumidor de café. Isso já não ocorre para todos os produtos, mas o café já está nesse ponto de exigência hoje. Bom, estamos chegando ao final, um tema interessantíssimo. E para participar da pesquisa cafeira, vocês ouvintes podem acessar o cnabrasil.org.br/pesquisa cafeira 2022. Maciel, muito obrigada. E aos que nos ouvem, obrigado pela audiência. Obrigado, Emma. Esse foi mais um podcast do Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Emily Mourão, um podcast do Sistema CNA Senar.